Olá, vamos começar o segundo estudo da série Como Ir para o Céu. Nós já fizemos a introdução, em que nós falamos sobre a Bíblia, as suas subdivisões. Falamos no estudo anterior sobre fé, né, o que é fé, como desenvolver a fé. E agora vamos falar sobre um relato da criação, que parece fantástico, mas é um relato que está intimamente ligado com a nossa fé e está ligado também ao tema introdutório, que é a palavra. Então nós vamos ler esse relato hoje. Vou passar para você algumas mensagens, né, que estão nesse relato que são muito importantes para nós e eu espero que vocês gostem desse estudo. Nós vamos ler o primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. É um livro histórico, então tratamos de livros históricos, tratamos de fatos. É um relato da criação, é um relato factual. Nós vamos estudar agora. Então, vamos começar a ler do primeiro versículo, vamos até o versículo 9, e à medida que eu for lendo esses versículos, eu vou comentando as partes mais relevantes, pelo menos as partes mais relevantes que eu consegui identificar no relato. Então, vamos ler junto. Gênesis capítulo 1. Tem como título a criação dos céus e da terra e tudo o que neles há. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, eu já havia comentado no início, né, que o relato da criação tinha tudo a ver com o primeiro, não o primeiro estudo, mas a introdução do estudo, que falou sobre a Bíblia, né, que é considerada a palavra de Deus. Então, ó, pela palavra, Deus começou a criação de tudo que nós conhecemos hoje. É pela palavra também, que nós vimos no estudo anterior, que a fé se desenvolve. Então, a palavra de Deus está intimamente ligado com toda a sua vida, com todos os aspectos que a compõem. Então, vamos continuando. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Chamou a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. Então, outro aspecto importante aqui é que no mundo secular, o dia começa à meia-noite, né, à 0 hora. Para os mais antigos, né, enquanto ainda não tinha a invenção dos marcadores de tempo, então o dia começava para eles nos primeiros raios de sol. Mas a gente vê aqui, ó, no relato da criação, que o dia começa no pôr do sol. Então o sol se põe, então hoje, né, que eu estou gravando é um domingo, então quando o sol se pôr no domingo, já é o dia seguinte, já é segunda-feira. Então esse é o modo correto de contar os dias de acordo com a Bíblia. Então, se você tem fé em Deus, se você acredita que a criação foi feita dessa maneira que eu estou narrando aqui para vocês, então o seu dia começa a ser contado no pôr do sol. Obviamente que nós trabalhamos, nós estudamos, né, e não depende de nós colocar isso na prática 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas com relação a esse tema da marcação do início e final do dia, a gente tem que entender o que é a marcação de Deus e o que é a marcação humana. E mais para frente a gente vai ver uma marcação muito importante, que também é fundamental para aquele que deseja exercer fé para ser salvo. Mas vamos ler versículo por versículo e quando chegar nesse momento eu dou uma explicação melhor. Seguindo. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim fez. E Deus chamou o firmamento céus, e houve tarde e manhã no segundo dia. Então veja, já estamos num padrão. No primeiro dia houve tarde e manhã. No segundo dia também, tarde e manhã. Continuando. E disse Deus, ajuntem as águas debaixo dos céus num só lugar,
e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca Deus chamou terra, e o ajuntamento de água mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra ervas, relva, que deem semente, e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu erva, também relvas. A erva dava semente segundo a espécie, e a árvore dava fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã no terceiro dia. Então, no terceiro dia foi criado os vegetais, foram criadas as árvores, foram criadas a relva, como se diz. Então, a terra começou a ficar enfeitada. Então, todo o verde que conhecemos hoje, quer dizer, na verdade, o verde que conhecemos hoje não é o mesmo verde que foi criado naquela época, né? Hoje já está deteriorado. Isso a gente vai ver depois da queda, porque o que foi criado perfeito, mas depois da queda do homem veio a imperfeição. Mas esse podemos dizer que é um rascunho, um esboço do que foi criado nesse dia. Então, lembrando, o primeiro dia houve separação, né, de trevas e luz, a luz foi criada. Então, o segundo dia foi criado os céus, né, o firmamento, então houve separação entre céus e terra. E no terceiro dia foi criado aqui o verde. Seguindo, disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações de dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim fez. Fez Deus dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também estrelas. E colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luzes e trevas. E viu Deus que isso era bom. Então aqui já começa a ficar interessante, principalmente quando a gente volta para culturas antigas. Então é muito comum o Sol e a Lua serem venerados, serem adorados como deuses de alguma coisa. Então, quando você crê nesse relato, você coloca os astros nos lugares deles, coloca eles como criaturas, criaturas que têm um propósito específico, como a gente viu aqui agora, para marcar as estações do ano, para ser uma impressão forte do dia, da noite. Então, todos eles têm uma função, e essa função mais para frente a gente vai ver, é de beneficiar o homem. Então, uma deturpação que aconteceu quando o homem começou a se afastar de Deus foi isso, essa inversão de valores, né, uma compreensão errada de tudo que Deus havia criado. Uma delas é aqui, né, os astros que foram tidos por muito tempo como deuses. Né? Até hoje, a gente tem criaturas de Deus sendo veneradas como se fosse o próprio Deus. Então, isso é falta de conhecimento das Escrituras ou simplesmente uma opção mesmo. Ignora-se esse relato aqui para poder fazer conforme a sua própria vontade. Mas, enfim, é algo muito interessante analisar essa questão, porque isso joga por terra todas as religiões, né, ou seitas, como queiram, pagãs, né, que se utilizam de criaturas para poder adorar, para poder reger a vida do homem, inclusive as estrelas, né? A gente tem aí as constelações que representam os signos dos zodíacos, e as pessoas leem esses astros, né, para poder dizer qual vai ser a sorte do homem. Então a Lua está na casa de tal constelação, então por conta disso você vai passar por determinadas tribulações, ou você vai ter coisas boas na sua vida, porque o Sol está na casa de tal constelação. E como na verdade não é nada disso, esses astros não foram feitos para reger a vida do homem, eles foram feitos para exercer essa função, ou essas funções que nós acabamos de ler nesse momento. Então, seguindo para o próximo, é o versículo agora
20. Disse também Deus: povoem as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e na terra, e se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã no quinto dia. Isso aqui corrobora também com o relato anterior, quando a gente fala de falsos cultos, falsas religiões. Animais também foram adorados como deuses, né? E até são hoje, né? Hoje, na Índia, por exemplo, a vaca é sagrada, tem o macaco também, que representa um deus, o elefante também ali representa uma divindade. Então, a religião hindu tem muitas criaturas que estão ali ocupando lugares do Deus vivo, do Deus criador. Então, esse conhecimento aqui, para muitas culturas, ou para algumas culturas hoje, né, não tenho o relato de quantas adoram deuses e astros, mas o fato é que isso aqui seria libertador para muitas pessoas. Né? Ao invés de depositar sua fé na criatura, poderiam estar depositando sua fé no próprio Criador. Então, seguindo aqui a leitura, versículo 25. E Deus fez os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tendo ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Percebam aqui a questão da criação do homem. Deus criou o homem para poder ter o domínio de tudo isso que nós vimos ser criados agora. Então, enquanto a gente vê muito o oposto, né? Eu já citei aqui a questão dos astros, né? Na astrologia, algumas culturas que adoram os animais e até mesmo os próprios astros, entendendo que eles estão em condição superior ao homem, mas na verdade é diferente. Eles foram criados para poder servir ao homem aqui na Terra. Seguindo, pois, o relato. Criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher o criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que dêem fruto e que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida. Toda erva verde lhe será para mantimento, e assim fez. Viu Deus que tudo o quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Agora, que algo interessante com relação à criação do próprio homem. No capítulo 2, que a gente vai ler daqui a pouco, tem o detalhe de como o homem foi criado. Mas eu vou comentar aqui a questão da alimentação do homem. Não sei se vocês perceberam, mas o homem originalmente ele foi criado para ser vegano. Então, nenhum animal deveria ter sido morto, não deveria hoje ser morto, né, para a alimentação do homem, para nenhum tipo de benefício ao homem. A morte nesse momento não existia. Mas calma, ninguém está pecando hoje porque está comendo carne. Isso mais tarde vai ser liberado, mas eu não vou dar spoiler agora. Mais para frente a gente estuda isso.
Mas na gênese do homem, né, a ideia inicial era que nenhuma criatura deveria viver às custas da vida do outro. Ou seja, ninguém deveria matar para poder sobreviver. Essa era a ideia inicial da criação. A ideia de você matar, né, um animal para poder se alimentar, isso veio muito depois. Então, no princípio, tudo que era verde tinha as vitaminas, né, os nutrientes necessários para o ser humano. Tudo isso ele conseguia através das plantas, dos legumes e das verduras. Melhor, dos legumes, das verduras e das árvores, das frutas. Né? Tudo isso, toda essa criação, todo esse verde, ele provinha os nutrientes necessários para o ser humano se manter vivo. Então, olha como é que foi perfeita a criação. Então, a partir desse relato aqui, a gente pode também inferir que os animais também eram veganos. Agora, como era a alimentação de um leão, né, como era a alimentação de um tigre, a gente não tem como saber, fora os animais que deixaram de existir, né, ao longo desses anos. Mas hoje em dia, né, a gente vê as pessoas que optam por ser veganas, às vezes são criticadas, né, por serem radicais demais. Algumas até são radicais porque elas são veganas e ficam criticando quem não é. Também tem muito isso. As pessoas, não, ao invés de cuidar da própria vida, e querem interferir na vida dos outros. E isso também é um defeito muito grande. Mas o fato é que ser vegano foi o propósito inicial de Deus. Naquela época, a gente conseguia extrair tudo do verde. Não sei hoje se o que existe de verde sobre a Terra pode, de fato, nutrir o homem. Ou se pode, né, se é o suficiente para nutrir todos. É muito provável que não, porque se houvesse o suficiente para nutrir todos, não haveria permissão hoje para poder sacrificar animais para o alimento. Enfim, então vamos continuando. Essa questão da alimentação aí, do porquê o homem passou a comer carne, nós vamos ver também em estudos posteriores. Hoje o estudo ele vai se ater especificamente na criação. Então, seguindo, vamos começar aqui o capítulo 2. Já trabalhamos 6 dias, né, da criação. Agora vamos seguir para a gente ver o 7º. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Havendo Deus terminado, no dia 7º, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Aí alguns falam, Deus cansa, se Deus é perfeito, é poderoso, então ele cansa para poder descansar. Também isso é um relato bem ignorante, a falta de conhecimento do próprio idioma. Porque quando eu vou fazer uma massa, né, de determinados alimentos, uma massa de joelho, por exemplo, uma massa de pizza, uma massa de pão, então, em determinado momento, deixa essa massa descansar. Então, quer dizer que a massa cansou? Então, para você ver como é que a pergunta, né, esse tipo de comentário ignorante. Então, você tem o descansar, claro, que é no sentido de se recuperar de alguma atividade, né, de se recuperar do cansaço, mas tem o descansar no sentido de você estar em repouso. Então, foi isso que aconteceu. Ele fez tudo o que tinha que fazer em 6 dias e depois ele ficou em estado de repouso. Não necessariamente precisaria estar cansado. Por exemplo, eu vou na rua, na padaria, vou lá, compro pão, depois eu posso sentar e ficar vendo televisão. Eu estou ali descansando. Não andei o suficiente para me causar fadiga. Mas eu fiquei em repouso, estou a fim de ver televisão, pronto, acabou. É um direito que tenho. E Deus também fez isso. Ficou em repouso no 7º dia, e o propósito a gente vai ver mais para frente. E está logo aqui, capítulo 2, e agora versículo 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como o Criador, fizera. Então, ele ficou em repouso no 7º dia, não por causa dele, por causa da gente. Porque Deus, de fato, não cansa, mas nós, como seres humanos, cansamos. E os seres humanos que foram criados lá no início também, em algum momento, se cansavam. Então, o 7º dia é para o ser humano ter folga dos trabalhos dele. Ele tinha que cuidar da terra, tinha que cuidar de toda a criação que Deus colocava lá sobre o seu domínio, e tinha que fazer isso diariamente. Então, fazer isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, 6 dias, isso obviamente traria uma fadiga para esse homem. E o 7º dia foi criado para que ele pudesse descansar dessa fadiga, não só ter o descanso físico,
mas também ter o momento espiritual dele, que é a sua bênção vinda de Deus. Porque está escrito aqui o que Deus santificou. Então, o dia sétimo, o sábado, ele é um dia especial. Então, você pode descansar todos os outros dias, em acréscimo ao sétimo dia. Nunca excluir, né, nunca trocar esse dia para o outro. Então, você pode até separar 2, 3, 4, à medida que a sua condição financeira permitir, né? Porque eu não posso, por exemplo, descansar mais um dia na semana. Mas quem pode, que bom, você foi abençoado. Então você pode descansar quantos dias você quiser e puder, desde que dentre esses dias esteja o dia sétimo, que foi o dia que Deus abençoou, o dia que separou para o homem buscar a Ele, para o homem adorar Ele, para o homem manter essa conexão para com Ele. Vamos lembrar lá da introdução. O objetivo de você hoje estudar a Bíblia e praticar os ensinamentos dela é reconectar-se com Deus, é moldar o caráter de acordo com o que Deus quer.